Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco dos centros de formação para o treinamento de brigadista profissional, bombeiro civil, o brigadista orgânico, o brigadista florestal e também o guarda-vidas civil. É importante nós entendermos que todo o centro de treinamento, todos os centros de treinamento, eles devem ser credenciados pelo Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. É importante nós ressaltarmos aqui que nós estamos falando das instruções técnicas, das portarias referentes ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E o Corpo de Bombeiros no Brasil, cada estado tem sua legislação. São legislações bem parecidas, mas cada um tem a sua legislação e você, se é do estado de Minas Gerais, vai seguir aqui o que a gente está falando referente a essas instruções técnicas, a essas portarias. O centro de treinamento, ele pode ser credenciado para oferecer um ou mais cursos. Nós falamos do brigadista orgânico, do brigadista profissional, do bombeiro civil, do guarda-vidas civil, do brigadista florestal. O centro de treinamento, ele pode oferecer treinamentos para todos esses cursos que eu acabei de falar, para todas essas formações. Porém, ele deve ser credenciado para essas formações que eu acabei de falar. É importante entender que cada tipo de formação vai ser cobrado um requisito diferente, com relação principalmente à parte prática, aos equipamentos que cada formação vai ter que utilizar. Por exemplo, o curso de bombeiro civil, de brigadista profissional, é o curso onde vai exigir mais equipamentos, mais materiais, como sistema de hidrante, como extintores de incêndio, entre outros equipamentos que são importantes para os alunos estarem utilizando na prática e aprendendo a atuar de forma efetiva. É importante nós entendermos também, com relação ao centro de formação, é admitido, a esse centro de formação a utilização de estruturas pertencentes a terceiros, porém tem que ter isso no contrato, o comprovante ali de acordo comercial que tenha por objetivo a utilização de estruturas de terceiros. Ou seja, às vezes a empresa tem o centro de treinamento ali já credenciado, para fazer as partes práticas, e uma outra escola, uma outra empresa quer utilizar essa estrutura. Ela tem que fazer um contrato, e submeter isso para avaliação do Corpo de Bombeiros. A utilização de estrutura de terceiros para a realização de aulas práticas somente poderá ocorrer em centro de formação credenciado para a mesma finalidade da instrução pretendida. Ou seja, se o meu centro de treinamento é para treinamento de brigadista orgânico, por exemplo, nível básico, intermediário e avançado, eu não posso colocar ali uma empresa para fazer treinamento de brigadista profissional. Ela não tem essa atribuição. Isso é muito importante. Quando a gente fala do centro de treinamento, ele pode utilizar essa estrutura, Porém, quando a gente fala de brigadistas profissionais, é importante seguir todos os requisitos que estão na instrução técnica, Utilizar a estrutura de centro de formação de brigadista orgânico para a formação de brigadistas profissionais não é permitido, ok? É importante a gente entender também, para a formação de brigadistas orgânicos aí, nível básico, esse treinamento ele pode ser utilizado a própria estrutura da edificação, em que atuará ali a brigada orgânica. Então, se eu tenho uma empresa e a minha brigada que eu preciso ali é a brigada orgânica, nível básico, eu posso utilizar a minha estrutura ali para estar fazendo esse treinamento com um profissional adequado para ministrar esse treinamento. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele vai credenciar ou vai renovar o credenciamento do centro de formação que, além de apresentar os documentos necessários aí, a documentação técnica, os documentos ali que são importantes, que é exigido na portaria 54, além dos documentos, o centro de formação ele tem que possuir ali uma estrutura física e de ensino adequado. Como, por exemplo, tem que ter uma sala de aula, com mobiliário adequado, para no mínimo 30, no máximo 30 alunos ali para fazerem a parte teórica. Tem que ter ali um quadro para o professor ali colocar ali as explicações dele, para dar exemplos do treinamento. O material didático necessário, recursos audiovisuais como data show, televisão, toda a estrutura adequada
para os alunos conseguirem ter o curso adequado, né? Manuais, apostilas, tudo isso vai ser verificado na vistoria, né? Os materiais didáticos específicos aí para aulas práticas também, né? Proporcionais ali ao número de alunos. Então a escola, ela tem que fornecer essa estrutura. E tem que ter ali um campo de treinamento para as aulas práticas com as dimensões de no mínimo 150 metros quadrados. É o mínimo que a escola, né, deve proporcionar ao aluno para fazer o seu treinamento. Além disso, né, quando nós temos a brigada profissional, o bombeiro civil, tem uma relação de materiais e equipamentos, né, como a parte, por exemplo, hidráulica, né, tem que ter um ponto de tomada d'água com duas saídas ali, de 1,5 polegada no mínimo ali para o sistema de hidrante, né, um registro de hidrante com as mangueiras, né, mangueiras de 2,5 polegadas, mangueiras de 1,5 polegada, as chaves STOS, né, os registros que são obrigatórios também, toda a parte hidráulica, ela tem uma relação dentro da portaria 54, né, tem que ter um sistema que é chamado de árvore de Natal, né, que é o sistema para a pessoa fazer ali um simulado de fechar o registro de gás, por exemplo, onde o brigadista vai rastejar e fechar o registro de gás com fogo real, né? Tem que ter ali os obstáculos para colocar fogo e o brigadista utilizar o extintor de incêndio, o sistema de hidrante, tem que ter a roupa de aproximação. Essa roupa de aproximação é para o brigadista poder utilizar e chegar a altas temperaturas. O capacete também tem que ter a luva para alta temperatura, entre outros equipamentos ali que são obrigatórios, a própria balaclava, o EPR, que é o equipamento de proteção respiratória. É fundamental a empresa ter toda essa estrutura. Nós estamos falando aí do brigadista profissional do bombeiro civil, quais os itens que devem utilizar, tem que ter alavanca, pé de cabra, entre outros equipamentos que são obrigatórios. O brigadista florestal, por exemplo, o centro de treinamento, tem que ter a bomba costal para utilizar na parte prática, os abafadores, o pinga-fogo, entre outros equipamentos que são fundamentais. O curso de guarda civil, por exemplo, guarda-vida civil, vai ter que ter a piscina, né, com as dimensões ali de 25 por 12,5 por 1,60 de profundidade, entre outros equipamentos, né, as nadadeiras. É importante ter toda essa estrutura para poder ser aprovado para dar o treinamento de guarda-vida civil. O treinamento de brigadista orgânico, nível básico, intermediário e avançado, vai ter que ter uma estrutura parecida com o brigadista profissional. Porém, um número menor ali de equipamentos hidráulicos, né, como extintores de incêndio, sistema de hidrante e tudo mais. Toda a relação desse material está na portaria 54 do Corpo de Bombeiros. E além desses materiais hidráulicos que eu acabei de citar, existe também uma estrutura com relação aos equipamentos de primeiros socorros, que vocês deverão ficar atentos, né, como as pranchas longas, o sistema de imobilização, o sistema de os bonecos para fazer a reanimação cardiopulmonar, entre outras situações. Ok? Um forte abraço.